Mesmo com o time de reservas, o Fortaleza poderia e deveria ter apresentado um futebol melhor lá em Souza. O Fortaleza já coleciona 3 derrotas, curiosamente, por 2-1 nessa Copa do Nordeste. Perdeu para o Altos, perdeu para o Vitória e agora foi derrotado pelo Souza nessa penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fortaleza poupando seus principais jogadores para o clássico de sábado na final do Campeonato Cearense. O Souza fazendo a mesma coisa em relação ao time que entrou em campo já pensando também nas finais do Paraibano. Enfim, as equipes nesse momento priorizando os estaduais que estão na reta final. Alguns já terminaram. E a gente vai falar sobre a derrota do Fortaleza, que poderia ter jogado mais, deveria inclusive, como eu falei no início do vídeo. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado aos quase 35 mil inscritos. Se você ainda não for, 70% da minha audiência aqui é de não inscritos, não custa nada para você, mas faz uma enorme diferença aqui para o canal. Muito obrigado a todo mundo que está chegando, incentivando, conversando com a gente. Esse espaço de comentário é exatamente uma troca mesmo de opinião, de diálogo. É muito legal saber o que vocês estão pensando também. Acho que imagino que o torcedor do Fortaleza está com a cabeça inchada, porque perdeu no clássico para o Ceará e volta a perder, decepcionar e fazer uma partida muito ruim. Antes de qualquer coisa, tá vendo esse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela? Esse WhatsApp é para você se cadastrar, você que é profissional de obra, autônomo, para se cadastrar no Clube Faz Acontecer da Normatel. Você que é serralheiro, faz tudo, eletricista, pintor, mestre de obras, você que é autônomo, se cadastra nesse WhatsApp. Tem também as lojas da Normatel onde você pode se cadastrar, e na hora que você é associado ao Clube Faz Acontecer na Normatel, você tem um monte de vantagem, tá? Então, ó, anota esse WhatsApp, manda um WhatsApp, já pergunta pra galera da Normatel, você só tem benefícios, você vai ter bônus, você vai acumulando pontos das compras em qualquer loja Normatel, vale muito a pena. Então anota esse WhatsApp que está aparecendo na tela e faça parte, você que é profissional de obra, do Clube Faz Acontecer na Normatel. Falando em construir, o Fortaleza parece que tem destruído uma esperança de que este seria um ano muito promissor para o torcedor do Fortaleza, né? Fortaleza que começa a temporada fazendo grandes contratações, Paul Fernandes, Davi Luiz, jogadores que chegaram cheio de muita pompa, jogadores que chegaram ao Fortaleza com uma ideia de elevar o nível técnico dessa equipe, e o que não tem acontecido, pelo menos por enquanto. Os mais otimistas lembram que ano passado o Fortaleza também começou muito mal. O Fortaleza, só para você ter ideia, somou 8 pontos, acho que o Fortaleza estava no grupo B, quase certeza, 8 pontos no grupo B, era um modelo de disputa diferente, o grupo A disputava contra os times de grupo B, e até por isso o Fortaleza se classifica para as quartas de final, para a fase eliminatória da Copa do Nordeste, mas nesse momento crucial, importante da competição, aí o Fortaleza deslanchou mesmo. E aí é a esperança, é assim que pensam os otimistas do Fortaleza. Ano passado o Fortaleza também muito irregular, oscilando. É verdade que esse ano há uma expectativa muito grande, uma exigência muito grande, porque daqui a pouco vai começar a Libertadores da América para o Fortaleza. Até agora tá mal, viu? Fortaleza hoje, em que pese que eram reservas, talvez Moisés possa aparecer entre os titulares, ou seria uma das primeiras opções para o clássico contra o Ceará no sábado. Mas, gente, convenhamos, né? Tite, um dia desse, era titular absoluto. Eros Mancuso é um jogador que é titular, é um jogador de confiança. Paul Fernandes também. Moisés, Kaiser com mais uma vez chance. E os caras não jogaram contra o Souza. O Souza... eu estava acompanhando o jogo pela TV Jangadeiro, e o Souza teve com o Luan Rodrigues, que foi o grande nome do jogo, autor dos 2 gols da vitória do Souza. O Souza, em 3 compromissos contra o Fortaleza, né, nesse histórico, esse foi o 4º jogo na história entre Souza e Fortaleza, o Souza nunca tinha feito um gol sequer no Fortaleza, e vence. É uma vitória histórica para a equipe da Paraíba, que poupou também jogadores. Então, assim, cada uma na sua realidade, com dificuldades de formatação de titulares para o jogo de hoje, de time para o jogo de hoje. E, obviamente, colocando na balança, Fortaleza tem muito mais opção, muito mais poderio, muito mais repertório do que o Souza. E assim a equipe paraibana se superou e conseguiu uma vitória muito importante que lhe deixa vivo na disputa por uma das 4 vagas desse grupo A da Copa do Nordeste. Mas um primeiro tempo em que o Fortaleza mostrando o que me incomoda, não sei se a você, torcedor tricolor,
que me incomoda nesse time do Fortaleza é que às vezes parece numa inércia, sabe? Um descompromisso, uma falta de vontade. Sabe quando isso fica meio latente nos jogadores e não é não são dois, parece ser algo que contamina todo o elenco do Fortaleza. No jogo de hoje nós tivemos alguns lances assim que eu disse, não é possível que o Souza, que é o último colocado, ele começa na lanterna, né, a rodada na lanterna do grupo A, não é possível que o Souza esteja mais interessado no jogo do que o Fortaleza, porque o Fortaleza deve se classificar, mas se o Fortaleza tivesse vencido o jogo hoje, o jogo contra o CRB seria meramente um amistoso. Porque se ele tivesse vencido o jogo hoje, já estava classificado para as quartas de final, já estava garantido. Fortaleza não jogou bem, aliás, passou longe disso, foi um jogo muito aquém do Fortaleza, muito aquém mesmo do Fortaleza. Jogadores individualmente mal, Vojvoda não dando, eu acho que o Vojvoda toma um cartão que é curioso, talvez seja assim um reflexo desse momento vivido pelo Fortaleza e pelo próprio técnico. O Vojvoda toma um cartão por reclamação com a arbitragem pós-jogo. Eu não lembro o Vojvoda tão nervoso, há bem pouco tempo ele concedeu uma entrevista logo depois da classificação para Fortaleza para a final do Campeonato Cearense, ele deu uma entrevista muito nervoso, destemperado, depois da vitória sobre o Ferroviário, que ficou meio esquisito, parecia não ser o Vojvoda. Eu não sei se, e aí é feeling, tá? É assim, é uma impressão que eu tenho, não é informação. Eu não sei se o Vojvoda tá frustrado com a incapacidade de fazer com que esse time jogue, que essa frustração lhe tira numa zona ali e lhe coloque numa condição que ele ainda não havia experimentado à frente do Fortaleza. São 5 anos, né? Muita coisa. Se tratando de futebol brasileiro, isso é uma eternidade. O Vojvoda está no Fortaleza desde 2021. Então, confesso que eu tenho dificuldades de entender o que está se passando, porque nem Vojvoda consegue colocar um time competitivo. Pô, José, era um time reserva. Gente, o time reserva do Fortaleza tem que ganhar do Souza. Se a gente considerar investimento, projeção, perspectiva, objetivos, história, conquistas recentes, tudo vai pender para o lado do Fortaleza. E aí não é desmerecimento da equipe paraibana, não, de forma nenhuma. Inclusive, só aumenta o feito do Souza, só aumenta e só reforça mesmo o quão estava comprometido com o jogo, mesmo tendo que dividir, que ali é um cobertor curto, imagino eu, para o Paulo Foiani, que é o técnico do Souza, assim, de encontrar uma formação que não fosse um adversário que comprometesse, né, o rendimento da equipe dentro de campo, mas ao mesmo tempo poupando alguns jogadores para o jogo de domingo contra o Botafogo, na final do Paraibano, primeira partida entre eles. Então, assim, o Fortaleza deveria ter jogado mais, poderia ter jogado mais, e aí o Fortaleza vive um início de ano muito oscilante, muito questionável, né? O Fortaleza contra o Ceará, o seu principal rival, o Fortaleza não consegue produzir. Fortaleza já perde 3 partidas na Copa do Nordeste, está em desvantagem no Campeonato Cearense, na grande decisão, vai precisar reverter. Eu confesso que tem tendo dificuldades de entender o que está se passando com o Fortaleza, se é uma crise técnica, se é uma crise de identidade, se é um fim de um ciclo. Sinceramente, é difícil compreender. É óbvio que no futebol, eu digo sempre isso aqui, no futebol as coisas acontecem de forma muito dinâmica. De uma hora para outra, vence o clássico, conquista o campeonato estadual, já começa a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, ganha do Racing na estreia. Tudo muda, absolutamente tudo muda. E assim, é no estalar de dedos. É rápido, tanto para o bem quanto para o mal. Mas nesse momento, nesse recorte, a performance do Fortaleza e os resultados são muito ruins, são decepcionantes. E aí, você profetizou na Bet Nacional? Você quer um local seguro para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros, um local onde você pode se divertir à vontade, uma Bet autorizada pelo governo. E sabe por quê? Porque sempre foi a marca do jogo responsável, uma marca que sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe, jogo legal é aqui, é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, mas joga com muita responsabilidade, maiores de 18 anos. Essa, obviamente, que foi uma semana muito importante para o Fortaleza. No início dela, o Fortaleza conheceu os seus primeiros adversários na Copa Libertadores da América. Hoje, teve um jogo importante pela
Copa do Nordeste e sábado o desfecho desta semana com a grande decisão, a finalíssima do Campeonato Cearense. Fortaleza está em desvantagem, precisa devolver a derrota para levar para os pênaltis ou, quem sabe, vencer por mais de um gol de diferença para ficar com o título num tempo normal. Isso é muito difícil para o Fortaleza. Eu não sei se esse aspecto influenciou no resultado de hoje. Eu não sei se a ideia, o objetivo, pensar no clássico, num título que é plausível, tirou o foco do jogo de hoje contra o Souza. Se isso tiver acontecido, é compreensível, mas não é justificável. Você pode até considerar, mas não dá para também passar a mão, passar pano e achar que e normalizar a performance do Fortaleza no jogo contra o Souza e o resultado obtido lá no interior da Paraíba. Muito ruins, os dois. Tanto o futebol apresentado pelo Fortaleza, como, obviamente, o resultado de derrota. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever. Dá essa moral, ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve.